Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao especial Tá Explicado. Acompanhe comigo os assuntos desse fim de semana. Velho conhecido na política brasileira, o Centrão, bloco que reúne mais de um terço dos deputados da Câmara, se destaca pela influência que exerce nas decisões que ditam os rumos do país. E, recentemente, consolidou aliança com o presidente Jair Bolsonaro. Você vai entender a origem do grupo e por que é tão polêmico. Ainda no cenário político, a implantação do semipresidencialismo no Brasil voltou a ser debatida. Eu vou te explicar mais sobre o modelo e as diferenças entre os sistemas de governo. E ainda, até o começo de agosto, segundo o Ministério da Saúde, mais de 6 milhões de brasileiros estavam com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso, o que preocupa autoridades de saúde, já que sem o reforço, a imunização fica comprometida. Mas por que são necessárias 2 doses da vacina para completar a proteção? Você vai saber. Vamos lá? Tá explicado. O termo Centrão surgiu em 1987, em meio às discussões para a elaboração da nova Constituição, após 21 anos de regime militar. E na época fazia referência ao grupo de parlamentares com perfil mais conservador, que representava a maioria na Assembleia Constituinte. Mas foi por volta de 2014, após articulações do ex-deputado Eduardo Cunha, na época líder do então PMDB, que o Centrão assumiu a configuração atual e voltou a ganhar visibilidade. O bloco é apontado como um dos principais responsáveis pelo impeachment de Dilma Rousseff. Atualmente, estima-se que o Centrão seja formado por pelo menos 200 deputados de partidos de centro e centro-direita, como PP, PSD, PL, PTB e republicanos. Ao reunir mais de um terço da Câmara, o grupo exerce grande influência nas decisões políticas. A dificuldade em se precisar o número exato de membros se dá justamente pelo fato de ser um bloco informal, ou seja, não reconhecido oficialmente. Desde o seu surgimento, o Centrão é criticado pela política do toma lá da cá, que consiste no apoio a demandas do Planalto em troca de cargos e verbas. Já para o presidente da Câmara, Arthur Lira, o Centrão é uma força moderadora que garante governabilidade. A nomeação do presidente nacional do PP e um dos líderes do bloco, senador Ciro Nogueira, como ministro da Casa Civil, consolida a coalizão entre Bolsonaro e o Centrão. O presidente, por sua vez, justifica que a aliança é a única forma de garantir a aprovação de projetos importantes. O comentarista político da Jovem Pan, José Maria Trindade, analisa a estratégia do governo. O presidente chegou à conclusão que sem um apoio no Congresso Nacional, ele fica exposto a um impeachment, fica exposto à aprovação de projetos que vão atrapalhar o governo, a economia do país, chamadas pautas bombas, e também impedido de cumprir promessas de campanha. E para cumpri-las, precisa do Congresso, precisa de maioria. E o Centrão dá exatamente esta maioria. O único, porém, é que cobra, se não houver uma contrapartida, ou seja, o cumprimento de promessas do governo para o Centrão, aí a coisa desanda. Então o Centrão está no coração político do governo, mas não está com a chave do cofre nas mãos. Tá explicado. A proposta de emenda à Constituição que visa implantar o semipresidencialismo no Brasil foi protocolada na Câmara em agosto do ano passado. Mas foi recentemente, ao receber o apoio do presidente da Casa, Arthur Lira, que o projeto ganhou visibilidade. A PEC propõe um modelo híbrido entre o atual presidencialismo e o parlamentarismo, mantendo a figura do presidente da República como chefe de Estado, que é o mais alto representante da nação, e instituindo o cargo de primeiro-ministro como chefe de governo, que é quem comanda as ações do executivo. O presidente continuaria sendo eleito pela população e caberia a ele indicar o primeiro-ministro, de preferência entre os membros do Congresso. Porém, a nomeação precisaria ser aprovada pelos parlamentares.
Mas o que muda na prática? Como hoje o presidente permaneceria no comando das Forças Armadas e da política externa. Porém, teria os poderes partilhados com o primeiro-ministro. Segundo o autor da proposta, o sistema melhoraria a governabilidade e permitiria uma coalizão transparente, evitando acordos obscuros. Entre os países que adotam o regime estão França, Portugal e Rússia. Ao contrário do semipresidencialismo, o presidencialismo, em vigor hoje no Brasil, centraliza no presidente todas as atribuições do poder executivo, uma vez que ele acumula as funções de chefe de Estado e de governo. Apesar disso, cientistas políticos avaliam que aqui no país prevalece o chamado presidencialismo de coalizão, no qual o governante recorre às alianças com membros do Congresso para garantir a governabilidade. Os Estados Unidos e a maior parte dos países da América Latina são exemplos de nações presidencialistas. Já no parlamentarismo, as funções do executivo são concentradas geralmente no primeiro-ministro, que exerce a função de chefe de governo com o apoio do parlamento. O ocupante do cargo é escolhido pelos próprios parlamentares. Os maiores exemplos deste sistema são Reino Unido, Japão e Alemanha. A proposta de semipresidencialismo em discussão no Brasil ainda está em fase inicial de coleta de assinaturas. É necessária a adesão de ao menos 1/3 dos deputados para que a PEC comece a tramitar. Mesmo antes disso, a proposta já movimenta líderes partidários e é defendida, inclusive, pelos ministros do STF, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Tá explicado. Autoridades de saúde em todo o mundo alertam. É fundamental tomar as 2 doses da vacina contra a Covid-19 para completar a imunização. Em relação à variante Delta, por exemplo, estudos mostram que sem a segunda dose, a eficácia dos imunizantes da Pfizer e de Oxford AstraZeneca cai para cerca de 30%, bem abaixo do mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Lembrando que a eficácia de uma vacina é a capacidade que ela tem de evitar casos graves e mortes. Mas por que a imunização se completa só com as 2 doses? Segundo pesquisadores, a primeira dose provoca um estímulo inicial ao desenvolvimento dos mecanismos imunológicos. Já a segunda consolida essa proteção, melhorando a resposta tanto de anticorpos como de imunidade celular. O imunizante da Janssen é o único até então projetado para ser administrado em dose única. Embora as pesquisas tenham comprovado que ele é eficaz sem o reforço, não está descartada a possibilidade de ampliação do esquema vacinal. As discussões sobre a necessidade da dose extra, não só da Janssen, como também das demais vacinas anti-Covid, têm ganhado força com o avanço da variante Delta. No Brasil, a Anvisa já autorizou pesquisas envolvendo a aplicação da 3ª dose da Pfizer e de Oxford AstraZeneca. Enquanto não há estudos conclusivos, a recomendação é não adiar a segunda dose. O controle da pandemia depende da rapidez com que a vacinação avança, como explica a pediatra Mônica Levi, da Sociedade Brasileira de Imunizações. No momento, nossa meta é evitar mortes, evitar internações. Então, nós não estamos vacinando agora com o objetivo de pensando na proteção de longo prazo. É preferível fazer logo as 2 dentro do prazo agendado e ter que fazer uma 3ª dose, um reforço, do que a gente esticar e ficar com uma proteção baixa só da primeira dose por um período maior. Considera-se que uma pessoa que só tomou a primeira dose não está protegida. Muitos casos de internação e de óbitos em pessoas que já haviam recebido a primeira dose. A médica também orienta que até mesmo quem já completou o esquema vacinal mantenha as medidas de prevenção. Isso porque a imunização protege contra formas graves da doença, mas não elimina o risco de transmissão. Tá explicado? Até a próxima! Tá explicado.